Vamos lá, hora de começar mais uma explicação. Hoje vamos mergulhar na profunda e muito contraintuitiva teoria sociológica de Emil Durkheim. A ideia central aqui é explorar como a nossa sobrevivência está incrivelmente ligada a forças sociais enormes que, na maioria das vezes, passam totalmente despercebidas. Em vez de focar só na biologia ou na psicologia, vamos analisar a sociedade como se ela fosse um organismo vivo. Mas, antes de olhar para o nosso roteiro, é fundamental pensar sobre uma premissa bem intrigante. Geralmente, as decisões mais drásticas ou os atos de infelicidade profunda são vistos como falhas puramente individuais, certo? A grande questão que Durkheim levanta é a seguinte: será que essas atitudes tão pessoais e isoladas são, na verdade, impulsionadas por correntes sociais invisíveis? Para desvendar isso, a nossa estrutura está muito bem dividida. Vamos passar rapidamente por 5 pontos essenciais. Primeiro, o indivíduo e a sociedade. Depois, o suicídio egoísta. Na sequência, o suicídio anómico. O quarto ponto é a ilusão do desejo ilimitado. E para fechar, um comparativo direto: egoísmo versus anomia. Um roteiro perfeito para desempacotar essa teoria. Começando pelo nosso primeiro conceito, o ponto 1. O indivíduo e a sociedade, focado na necessidade de uma âncora. O texto original estabelece algo absolutamente crucial, a de que a sobrevivência humana simplesmente não acontece no vácuo. Para existir com saúde e equilíbrio, é necessária uma âncora muito sólida na comunidade. Então, o grande lance aqui é que uma forte integração dentro de grupos, sejam eles sociedades religiosas, domésticas ou políticas, fornece uma influência protetora impressionante. Não são exatamente os dogmas específicos de uma religião ou o formato tradicional de uma família que importam, mas sim a força dessa integração social. Quando existe um propósito comum, há um suporte moral mútuo que age como um verdadeiro escudo para as pessoas. Isso nos leva direto para a segunda parte da teoria. O ponto 2 aborda o suicídio egoísta, que é basicamente o ato de derivar para o vazio. Vamos entender o que acontece quando aquela âncora social de proteção simplesmente arrebenta. O que Durkheim chama de egoísmo acontece quando os grupos aos quais pertencemos enfraquecem. Aí, a dependência se volta inteiramente para dentro de cada um. Não é só pensar em si mesmo de um jeito comum do dia a dia, mas sim um descolamento profundo, onde não se reconhece mais nenhuma regra além dos interesses privados, perdendo a conexão com qualquer coisa maior. O que é realmente fascinante de observar nos pontos trazidos pelo texto é como a melancolia é enquadrada não apenas como uma falha pessoal, mas sim como o reflexo claro de uma sociedade que está se desfazendo. O ser humano social perde a sua base, as atividades parecem não ter mais propósito, ficando perdidas num grande vazio, o que acaba gerando um estado crónico de depressão coletiva. Literalmente, o corpo social adoece e isso ecoa de forma devastadora na mente de cada um. Passando agora para a terceira grande classificação, o suicídio anómico. É a fase que chamamos de as cercas quebradas. Aqui, a explicação muda um pouquinho o foco. Saímos da necessidade de integração social e entramos em outra necessidade que é tão vital quanto a urgência de limites sociais. A chamada anomia ocorre num cenário de profunda desregulamentação. Sabe quando as regras da sociedade simplesmente desmoronam? Pois é, isso deixa paixões e ambições totalmente sem disciplina, exatamente no momento em que elas mais precisam de contorno. Sem essa bússola, perde-se completamente a noção do que é possível, do que é justo ou até do que é realista. Essa comparação ilustra de um jeito brilhante a diferença fundamental entre a simples biologia e a complexa ambição humana. Um animal, por exemplo, come até se saciar e para, porque a biologia dita isso automaticamente. Mas, do lado humano, nós temos desejos psicológicos que simplesmente não têm um botão de desliga natural. Precisamos de uma força moral externa e respeitada para estabelecer esses limites. Olha só que observação forte e ao mesmo tempo poética do texto original. Ele destaca que, sem uma força reguladora externa, a nossa capacidade de sentir é um abismo sem fundo e insaciável. Ter uma sede que nunca pode ser saciada se transforma numa verdadeira tortura constante. É o perigo colossal de viver sem uma cerca social. Avançando para o nosso quarto ponto, a ilusão do desejo ilimitado e como isso descreve a crise da modernidade.
Agora, a fonte material aplica todos esses conceitos teóricos diretamente nas grandes transições económicas, comerciais e industriais da nossa história. Vamos analisar esse passo a passo de como as crises mergulham as pessoas na anomia. Primeiro, regras antigas desmoronam. Com isso, desejos são desencadeados sem nenhum controle. A competição fica violentíssima, justamente porque não há mais classificações claras do que é o suficiente. O resultado? Uma desilusão brutal por buscar objetivos que são, no fundo, inatingíveis. As pessoas ficam completamente desorientadas no meio do caos. E aqui o texto relata, de forma bem objetiva, um paradoxo que é no mínimo surpreendente. A pobreza atua como uma espécie de proteção natural, porque obriga à moderação e limita drasticamente os desejos. Por outro lado, a riqueza remove esses freios. Ela cria a ilusão de que o sucesso não tem limites e a pessoa é totalmente autossuficiente, removendo as barreiras psicológicas necessárias e tornando qualquer revés absolutamente insuportável. Então, o ponto crucial é que Durkheim vê o mundo industrial moderno não apenas como um ambiente de progresso fantástico, mas como algo que sofre de um estado crônico e normalizado de anomia. A ambição sem limites é incorretamente aplaudida como se fosse um supermérito moral. Mas na realidade sociológica, essa busca interminável pelo infinito garante apenas uma infelicidade perpétua, onde qualquer restrição ou obstáculo mínimo se torna motivo de intolerância. Chegamos ao quinto e último tópico: egoísmo versus anomia, os dois lados da mesma moeda. Para sintetizar tudo, vamos juntar essas duas doenças sociais distintas e ver como elas se encaixam para montar o quadro sociológico completo. O mais interessante de notar agora é perceber o seguinte: sofrer com a completa falta de sentido na vida é um problema completamente separado de sofrer com a falta de limites. Ambas as situações nascem de uma presença insuficiente da sociedade para apoiar o indivíduo, claro, mas elas se manifestam em áreas totalmente diferentes da existência humana. Essa comparação lado a lado facilita demais a compreensão. O suicídio egoísta nasce do vazio, focado no mundo das ideias, e precisa da integração, a nossa famosa âncora como cura. Já o suicídio anômico nasce das paixões desenfreadas, dominando o mundo comercial moderno, e precisa urgentemente de regulação, que é a nossa cerca. Fica super simples de entender como essas duas forças agem em paralelo. Para fechar a nossa explicação de hoje com chave de ouro, fica uma provocação final que exige uma reflexão bem profunda de todas nós. Será que a sociedade moderna ainda fornece aquelas âncoras de sentido e as cercas de regulação que nós tanto precisamos para sobreviver mentalmente? É um pensamento extremamente impactante para tentar entender como o mundo atual estrutura as nossas vidas. Foi incrível mergulhar nisso hoje. Um grande abraço e até a próxima análise.